agradecer a Deus. Na primeira instância, eu quero agradecer porque Deus tem realmente trazido a nós esses privilégios, né, de podermos falar, de podermos testemunhar do Teu nome. Queria agradecer também pelo hino que foi cantado aqui, muito bom. E também, como a Margarida disse ali, você fez a escolha certa de hoje, estar aqui na casa de Deus. Deus tem uma mensagem maravilhosa, Deus tem um plano perfeito para o seu povo. Já começamos o ano aí já, então tem o ano todo aí para nós podermos trabalhar para Deus. Se você ainda não começou, ainda há tempo, ainda há espaço, estamos bem no começo. Novos cargos, cada um já tem a sua posição, então vamos fazer aí os nossos planos para que nós possamos fazer o melhor para o nosso Deus. Estava pensando aqui, quando estava sentado ali, quantos acham que é fácil ou é difícil ser fiel a Deus? Quantos acham fácil ser fiel a Deus aí? Não? Ninguém? É difícil ser fiel a Deus. Muito difícil. Eu vou hoje esclarecer algumas coisas aqui na palavra de Deus que realmente nós precisamos compreender, entender a mensagem que Deus tem esclarecido para nós através dos nossos irmãos do passado. Mas antes eu queria só fazer uma ênfase aqui. Estava no Brasil ainda. Eu não vou falar do sábado, vou dar um testemunho aqui, bem simples e rápido. E eu vendi um carro. Para quem não sabe, eu não sei quantos que é não adventista. Tem algum não adventista aqui? Tem? Não? Todos são adventistas? Todos? Ok? Maravilha, muito bom. Então, o pessoal das redes sociais aí, seja bem-vindo também. Queria mandar aí um abraço a todos nessa manhã, que você possa também estar com o coração aberto. A palavra também vai chegar até aí. Eu vendi um carro e depois de 2 meses, já nada, 3 meses, 4 meses, e já perdi a esperança de receber esse carro. O dinheiro. Quando foi num sábado, eu já era adventista, já não sei, de 3 anos a 4 anos, recém-batizado, né? E quando é um sábado, o rapaz aparece em casa, um pelote assim de dinheiro, né? Para poder me pagar. Falei, não é possível, não pode ser. Já há tanto tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses já se passou, já tinha perdido a esperança. Já não recebi mais o dinheiro. Perdi, deixa. Não vai receber mais. E quando é um sábado, ele foi lá me testar a fé. Foi lá falar, Deco, vim trazer o seu dinheiro. Eu saí lá fora, estava sozinho esse dia, eu olhei para o lado, não tinha ninguém, mano. Dá uma vontade de receber o dinheiro, mas eu falei, opa, não tem ninguém aqui, mas Deus está olhando. Eu tenho uns 3, 4 anos de igreja, hoje já tenho 30 já de igreja hoje, tá velho já. Aí eu falei para ele, irmão, ele não era da igreja, nada, não conhecia a palavra de Deus. Eu falei para ele que eu era um guardador do sábado, eu era um adventista do 7º dia. Não pagava e não recebia também. Não pagava ninguém, eu não porta de casa, eu recebia só amanhã. Receber, quantas pessoas já chegaram na porta de casa para me pagar o dinheiro? Não recebam, só amanhã. Você não recebe? Não. Adventista. Eu expliquei perfeitamente para esse senhor. Falei que o adventista, 7º dia, guardar o sábado, tinha um princípio da igreja, era um conhecedor da palavra de Deus. No entanto, eu não podia receber esse dinheiro. E ele me entendeu. Mas no mesmo instante, eu pude pensar, esse rapaz veio me pagar aqui, eu não recebi, então ele pensou que, bom, eu fui pagar, não quis receber, então já não devo mais nada. Fui embora, fiquei em paz, tranquilo. No outro dia, uma palma me bate em casa, eu olho pro buraquinho, adivinha quem? O rapaz veio trazer o dinheiro, veio falar que eu não quis receber, não gastou o dinheiro, agora paciência. Mas ele chegou lá, falou para mim assim, cheguei, eu trouxe aqui, dessas palavras, eu trouxe aqui o seu dinheiro com juros e correções monetárias. Está aqui certinho o seu dinheiro, você pode conferir aí, tem um pouco a mais devido ao atraso que eu fiz com você. E detalhe, eu não esperava isso de você. Desse jeito,
Eu não esperava isso da sua pessoa. Para mim, não existia mais pessoas dessa qualidade, dessa maneira de poder falar de Deus, de testemunhar desse Deus. Isso para mim foi uma grande honra, porque é difícil. Eu sei que é difícil você ser fiel com Deus, eu sei que é difícil você testemunhar, eu sei que é difícil você ali 4 meses, já passou, já você perdeu a esperança, já não recebia mais, e de repente ele chega e vai te pagar num sábado. É uma aprovação muito grande. Mas ali, até hoje, eu que estou dando meu testemunho, e a Deus prepara pessoas, irmãos. Deus prepara pessoas. Vamos dizer que Joquebede, mãe de Moisés. Olha só para você ver a situação. Olha só. Alguma mãe que teria coragem, se puder abaixar um pouquinho o microfone, teria coragem de pegar um filho, uma filha que seja, um bebê recém-nascido, colocar num cesto e soltar no rio abaixo? Eu, como pai, não teria essa coragem. Mas Joquebede, a Bíblia diz que ele pegou ali o neném recém-nascido, Moisés, que houve na época uma matança ali de criança, ela foi lá e colocou Moisés no cesto. Mas sabe por que Deus fez isso, irmão? É para poder salvar o povo dele. É para poder salvar o povo de Israel, o povo que estava ali preso no Egito como escravo. Deus ali proveu um meio para aquele povo ser libertado. E Deus provê também para você, para mim hoje, um meio para que a gente seja libertado também das garras do pecado, irmãos. E Faraó, na época, Moisés, já crescido, ia lá, falava com Deus, Deus dava ordem para Moisés. E Moisés era obediente. Moisés obedecia a Deus. Moisés era fiel a Deus. Moisés recebia mensagem e lá falava, Faraó, vamos facilitar as coisas. Vamos facilitar as coisas, liberta o povo. Aí fica 0-0. Liberta o povo e está tudo certo. Mas Faraó não quis libertar de maneira alguma o povo. E Moisés de lá falava por várias vezes, Moisés era obediente a Deus, era fiel a Deus. Mas o propósito de Deus que eu quero dizer aqui é que Deus ali teve Moisés teve uma oportunidade de poder o quê? Ali salvar o povo de Deus, de tirar o povo lá do Egito. Mesmo assim o povo foi tirado do Egito da escravidão ali, mesmo assim, ali no deserto ali, teve muita dificuldade. Até hoje nós vemos o povo de Israel, nós estávamos comentando na classe linda, a maldade que existe no coração. A lição da escola sabatina é maravilhosa, a maldade que existe no coração do ser humano, mas ainda Deus, pelo seu infinito amor, Ele ama o pecador assim como ele é, ama você assim como você é. Mas eu queria aqui avançar um pouquinho aqui, em Daniel, capítulo 3, no versículo de 1 em diante, fala aqui sobre 3 jovens. Ananias, Misael e Azarias. 3 jovens que ali pôde dar um testemunho. 3 jovens que ali, eles puderam ali representar o nome de Deus. Eu não sei até onde vai a sua coragem, eu não sei até onde vai a minha coragem. De se alguém chegar aqui agora, não sei, dizer para você se você realmente é de Deus, talvez a sua vida seja ceifada nesse momento. Será que você teria coragem de alguém chegar aqui e você falar assim, se você falar que é de Deus, vai ser ceifada a sua vida? Será que eu teria essa coragem? Será que eu não sairia daqui para lá e ir embora? Para poupar a minha vida? Olha só a fidelidade de Deus, dos 3 jovens para com Deus. É muito importante, irmãos, a fidelidade nossa, sua, para com Deus. Eu sei que existe altos e baixos na nossa vida, eu sei que a nossa vida, ela parece como um parque de diversão. Um dia está bom, um dia está ruim, um dia você ri, outro dia você chora. Eu sei que nós temos essa dificuldade na nossa vida, eu sei disso. Mas a palavra de Deus aqui, ela traz umas informações para nós, algumas coisas para nós podermos refletir. Será que você iria desistir ali daquela adoração do rei Nabucodonosor? Será que você teria coragem
de chegar e falar assim, eu não vou prostrar diante da tua imagem. E o rei já havia feito um decreto, aquele que não adorasse, aquele que não prostrasse, morreria. A Bíblia diz aqui que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. A estátua era de ouro. Eu estive dando uma pesquisada lá, a estátua tinha mais ou menos uns 27 metros, 30 metros de altura. Acho que talvez umas 5 vezes mais, 4, 5 vezes mais do que a igreja aqui. Largura, mais ou menos 2,70, 2,80 para 3 metros de largura. E era de ouro. E o rei, na época, mandou ali, a Bíblia diz, convidar ali a vizinhança dele ali. Mandou convidar ali os prefeitos, como diz aqui, os governadores, mandou convidar as pessoas mais importantes ali para poder estar fazendo parte desse evento. E o rei Nabucodonosor diz bem claro que a Bíblia fala que ele não queria ver ninguém que não tivesse ajoelhado diante daquela imagem. Qual seria a minha coragem? Qual seria a sua coragem? Esse nosso Deus, olha só para vocês verem. Existiria um Deus, duas extremidades. Um Deus que não era verdadeiro e um Deus verdadeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego. Era o nome babilônico. Aliás, eu quero dizer aqui, quero dar um ênfase aqui. Na Bíblia, alguns nomes foram mudados. Não sei se vocês perceberam. Por exemplo, Sarai. Lembra de Sarai? Alguns nomes foram mudados por Deus e outros foram mudados não por Deus. Então, por exemplo, Sarai para Sara. Jacó. Lembra de Jacó? Foi mudado para que Israel. Abraão. Por exemplo, José do Egito. O nome dele foi mudado. Vocês lembram? O nome dele? Egito. Mas quem mudou o nome dele? Deus ou alguém? Já vi uma resposta aqui. O faraó que mudou o nome dele. Qual que era o nome dele? Zafenate Paneia. Então, alguns nomes na Bíblia foram mudados. E o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego era o nome babilônico. E, na realidade, o nome dele era o quê? Ananias, Misael e Azarias. Era o nome real. Antes um pouquinho, quero mostrar uma ênfase aqui, antes um pouquinho, Daniel também foi mudado o seu nome. Daniel também teve o nome mudado. O nome de Daniel, mas quem que mudou esse nome dele? Era Beltesazar, né, o nome de Daniel. Quem que mudou o nome deles? Ali na corte babilônica do rei, ali, teve aqui, segundo a Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículo 7 ali, fala bem claro, né? Daniel capítulo 1, versículo 7. O nome dele foi mudado ali por um chefe, né? Por um chefe ali dos eunucos. Ele foi mudado ali o nome deles. Então, para você ver, foi mudado alguns nomes. Nós vimos aqui na Bíblia que alguns nomes foram mudados. Alguns nomes foram mudados por Deus e outros nomes foram mudados pelo próprio homem, pelo próprio governador. Mas o de Sadraque, Mesaque e Abednego foi mudado o nome, mas não foi mudada a sua identidade. Olha só para você ver. Deus, quando a pessoa tem um propósito com Deus, quando é fiel com Deus, as coisas é diferente. Quando você não tem um compromisso com Deus, não tem uma fidelidade com Deus, as coisas são mais tranquilas, mais light. Vocês fazem aquilo que acham que deve ser feito na mente. Mas as pessoas, quando é obediente a Deus, elas vão até o último. Vai até o final. Eu não sei até onde eu ia. Eu não sei até onde a igreja ia. Eu não sei até onde você ia numa situação dessa. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, com o nome babilônico, ali, o rei mandou que prostrasse perante ele. E pessoal ali, todo o povo, né? A estátua estava ali. Todos ali se curvaram diante da estátua. Menos os 3 jovens. Mas alguém viu esses 3 jovens aí de pé ali. Alguém passou ali e viu. Mas a ordem do rei aqui era qual? Era de obedecer ali o mandado de Nabucodonosor. De repente, 3 jovens ali estavam ali em pé, não curvaram diante daquela estátua. Mas o rei já tinha conhecido ali a respeito de Daniel. Um pouco antes aqui, no Daniel, capítulo 2, que Daniel revelou o quê?
o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel havia revelado já o sonho dele. Lembra bem que Daniel revelou o sonho do rei? Que teria ali uma estátua, sonhou com a estátua ali. Na realidade, ele sonhou ali, ninguém adivinhava o sonho dele. Mandou matar todo mundo, Daniel foi lá. Sonhou com a estátua, cabeça de ouro, o peito de bronze, barro e ferro misturado, os pés. E adivinha quem orou por ele? Por Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia orado para que Deus interpretasse o sonho na mente de Daniel para o rei Nabucodonosor. Mas nós vemos aqui a situação dos 3 jovens. É uma situação difícil. O rei Nabucodonosor novamente chama. Aliás, alguém chegou ali, né? Falou para eles, alguns caldeus na época, ali, alguns caldeus chegou ali, viu os 3 ali, foi lá na presença do rei, falou: olha, senhor, tem 3 camaradas aqui que não crê. Tem 3 camaradas aqui que não ajoelhou diante do rei, diante da estátua. Mas não é possível. Tá falando sério? Estou falando sério. Então chama eles aqui para mim. Chama eles aqui. Mandou chamar lá e o rei novamente falou para ele de novo: olha, a regra aqui é essa. Vocês não entenderam o que foi dito aqui? Ou tem que escrever para vocês? Foi dito? Vocês entenderam bem? Aí falou de novo para eles: ó, vocês têm que seguir essa. O que os 3 jovens falou? De maneira nenhuma nós vamos encurvar diante da tua imagem, diante do Senhor. Porque o meu Deus, o seu Deus, Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o meu Deus, ele não vai deixar que nada aconteça. Ele vai livrar eu, nossos amigos, nós 3, das suas garras, da sua mão e da fornalha de fogo ardente. Que fé! Parabéns! Que fé! Até onde vai a minha fé? Até onde vai a sua fé? Você teria coragem nessa situação? Você teria coragem de chegar e falar para o rei que não ia adorar aquela imagem? Que na época saiu o decreto: se não adorar, está morto. E era morte mesmo. Tanto é que a fornalha, o rei mandou acender ali, aquecer, né, a fornalha 7 vezes mais. Vai lá, aquece aquela fornalha 7 vezes mais. Para dar uma intimidade, né? Para colocar um medo neles. E mesmo assim, ali, a fé nem um pouquinho se abalou. Diz a Bíblia que aquela fornalha estava bem aquecida. Ao chegar próximo daquelas fornalhas, os mais fortes, a Bíblia declara bem, os mais fortes soldados, ao chegar próximo daquela fornalha, eles foram mortos. A Bíblia fala que eles morreram só com o calor do fogo. E foi jogado lá, para dentro daquela fornalha, quem? Os 3 jovens. Mas aí o rei ficou espantado, por um momento, por um instante. O rei se assustou ali, porque ao olhar para dentro daquela fornalha, não tinha 3. Eles estavam, parece que passeando, parece que eles estavam cantando, mas tinha 4 ali dentro. Mas como você joguei 3 lá, mandou jogar, agora tem 4? Ali estava o quê? O anjo de Deus estava ali juntamente com os 3 jovens. E o rei ficou meio que assustado. Falou: peraí, então vamos fazer o seguinte, manda lá tirar esses 3 jovens. Traz eles para cá. Tira lá da fornalha e vamos trazer ele para cá. Quem é esse Deus, irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem é esse Deus? É o seu Deus. É o nosso Deus. É o Deus que você serve. É o Deus poderoso que a igreja adventista do 7º dia no mundo inteiro serve. É um Deus que tem cuidado do seu povo. É um Deus que tem olhado pelo teu povo. É um Deus que tem ali ajudado nas horas difíceis da sua vida. Esse era um momento difícil? Sim, era um momento difícil de tomar uma decisão. Qual é a fornalha da sua vida? Qual é a fornalha da minha vida? Ali chegou, eles encararam, os 3 jovens encararam aquela fornalha ali. Eles sabiam que o rei iria jogar eles, mas ele tinha uma confiança muito grande em Deus. A fé dele era forte, irmãos. Ali na classe foi citado uma fé pequena ali, né? Tamanho do grão de mostarda. A irmã ali comentou sobre a fé. Pequena que seja a sua fé, Deus vai atender, irmãos, a sua oração. Deus vai atender o seu pedido.
Assim como aqueles 3 jovens, Deus estava com ele. Deus estava ali abençoando a sua vida. Nada poderia impedi-lo de servir a esse Deus nosso verdadeiro. E ele foi jogado naquela fornalha. E a Bíblia diz que depois que eles foram tirados de lá, não tinha um fio de cabelo sequer queimado. A roupa deles, a Bíblia diz que a própria roupa não tinha nem cheiro de fumaças, nem cheiro de fogo, nada. Não havia queimado nada daquele jovem. E a fornalha tinha aquecido mais 7 vezes mais. E nós vemos aí, depois que o rei mandou que eles viessem, aí realmente o rei pôde contemplar o grandioso Deus, o qual esses 3 jovens eles serviam. A gente vê ali que a Bíblia declara que Deus, o próprio Nabucodonosor, mandou que ninguém insultasse o nome do Deus dos 3 jovens. Que ninguém falasse mal daquele Deus. Porque ali estava o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Porque aquele que se insultasse o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, iria o quê? Haver um decreto para eles. Queria ser destruída a sua vida e a sua casa toda. Olha só como que Deus prepara as coisas. Eu queria ler um texto aqui mesmo, Daniel, no capítulo 3, mesmo, o que fala. No versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam o quê? Feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego nas províncias de Babilônia. Olha só o que Deus fez. Olha só o que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela é fiel. Olha só o que Deus pode fazer por uma pessoa. Não só ali de defender os 3 jovens, mas de defender o Deus dele e de falar nas províncias da Babilônia, ao redor, tudo quanto é canto que alcançar. O rei mandou dizer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus verdadeiro. É um Deus maravilhoso. É um Deus que pode livrar eu e você de qualquer fornalha. Eu sei que às vezes nós passamos por um deserto aí da nossa vida, né? Eu sei que a igreja continua sendo o povo de Israel da antiguidade. Até hoje, eu sei que a igreja é o povo de Israel. Mas Deus prometeu que cuidaria de nós. Assim como Deus que prometeu que estaria ali com os 3 jovens, Deus prometeu também que estaria com você nos momentos difíceis da sua vida. E nós vemos aqui, de tudo que é forma, nós vemos que realmente vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar do lado de Deus. Eu sei que a nossa vida lá fora é um pouco difícil, é meio complicada, né? Nós temos os nossos particulares, nós temos as nossas correrias. Eu sei disso. Mas lembre-se de uma coisa, Deus, Ele prometeu que estaria com você. Deus prometeu que estaria comigo. Deus prometeu que estaria com o teu povo, cuidando dele, mesmo sendo rebelde, mesmo sendo desobediente, mesmo errando, mesmo ali tendo desprezado Deus, com a maldade do seu coração. Mas é o povo que Deus escolheu, é o povo que Deus separou. Como estava falando a lição ali, no céu vai ter muitos pecadores, porque aqui todos nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores que deixou ali, o pecado deixou a sua vida, deixou as coisas erradas. E hoje nós temos o privilégio de ouvir, de ver aqui aqueles que alcançaram a glória de Jesus. Alcançaram um objetivo na sua vida. Eu sei que há uma luta entre o bem e o mal. Eu sei que o ser humano é um ferro e o mundo é um imã. Nós somos atraídos pelas coisas do mundo. Mas de maneira nenhuma, aquele jovem deixou o quê? Deixou de existir nele ali uma fidelidade. Ele não foi atraído pelas coisas
ou por um outro Deus que seja. Mas a Bíblia aqui é bem clara, que eles permaneceram fiel, permaneceram ali firme no caminho de Deus. É por isso, irmãos, que eles tiveram a vitória. É por isso que não só tiveram a vitória, mas foi falado ali pelas províncias todas daquele Deus que ele servia. Como que eu tenho falado do meu Deus? Como que você tem falado do seu Deus? Como que você tem testemunhado do seu Deus? Você tem falado do seu Deus lá no trabalho? Lá para o seu vizinho? Para o seu amigo? Para a sua família? Para quem quer que seja? Será que eu tenho realmente expressado esse Deus qual sirvo? Será que eu tenho que falar, não, eu sou fiel a Deus. Eu sou claramente fiel a esse meu Deus. Será que as pessoas, será que eu posso olhar assim em mim mesmo, sendo fiel a Deus? Será que eu posso dizer aqui no púlpito aqui que não, o Deca é fiel a Deus, é um homem de... Será que você pode dizer que você é um homem, uma mulher que seja fiel a Deus? Vamos chegar num momento, irmãos, que nós vamos precisar testemunhar, ser fiel a Deus. Porque naquele momento ali, aqueles 3 jovens ali, ele se ergueu, permaneceu ali firme, porque eles criam, ele sabia que Deus estava do lado dele. Lembra de José do Egito? Passou por aquela dificuldade, passou por aquele deserto da vida dele, mas ele nunca abandonou a Deus. José sofreu, foi escravo, foi acusado pela esposa de Potifar. Ele passou por um pedaço difícil da vida dele, preso, mas ele nunca desistiu do Deus o qual ele servia. O próprio Potifar chegou assim, ei, José, você ainda confia naquele Deus seu? José, claro, ainda confio naquele meu Deus. Eu sei que Ele está comigo todos os dias. Eu sei que Deus, Ele permanece na minha vida. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai trazer uma bênção para aqueles que são fiéis. Mais cedo ou mais tarde, esses 3 jovens aqui estavam ali, com uma circunstância da sua vida, num lugar talvez desconhecido, estranho para ele, mas ele não deixava de louvar, de deixar de servir a Deus. Olha só, irmãos, que bonito, que maravilha. Então, nós como representante de Deus aqui, até que hora que eu posso pregar? Não tem relógio? Nós como representante de Deus, nós precisamos aqui entender o recado de Deus. Nós precisamos aqui ter informações de que o nosso Deus, Ele está do nosso lado. Ainda que você tenha dificuldade, ainda que você passe por um momento difícil da sua vida, eu sei que Deus está ali com você. Deus não dorme, irmãos. Deus, Ele trabalha. Deus, nesse momento, está trabalhando por você. Nesse momento, Deus está trabalhando por mim. Você sim pode deitar, dormir, descansar, desviar o pensamento, cantar, falar outras coisas, fazer outras coisas, mas Deus está ali cuidando de você. Deus está ali dando uma balançada em você. Lá no Brasil, eu lembro uma mãe que pegava o filho. Olha, vem cá, você não entendeu o que eu estou falando? Você tem que escrever. Dá uma balançada. Você entendeu agora? Balançar para ele acordar. Às vezes nós precisamos levar um choque, irmãos. Às vezes nós estamos dormindo. Nós não temos sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, a trabalhar o nosso coração. E nós precisamos o quê? Ouvir o chamado de Deus. Ouvir aquilo que Deus quer dizer para nós. Não é só nós falarmos, não é só nós pedirmos, tem que ouvir Deus falar também. No começo eu falei aqui de Moisés, Abraão. Ele ia lá no monte, ia lá orar, fazer o sacrifício, mas ele ouvia, não ia só fazer o sacrifício, ó Deus, maravilha, tá bom assim? Não, eles ouviam o que Deus ia falar para ele. E nós temos que parar e ouvir o que Deus quer de mim e quer de você. O que Deus quer de nós. Hoje nós estamos aqui na igreja, mas não estamos aqui por um acaso, irmãos. Nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos falando aqui, irmãos, de salvação. Não é, Francisco? Nós estamos aqui falando de salvação na igreja. É muito importante
Você, a sua família, seu filho, sua filha. É muito importante nós, o quê? Termos esse privilégio de podermos ser salvos. Porque a salvação é para todos. A salvação que não, Jesus, a Bíblia, Deus não escolheu, vou salvar aqui o Jairo, vou salvar aqui o irmão Francisco. Ah, não, peraí, vou mudar aqui um pouquinho, vou salvar só o Malaquias. Não, a salvação é para todos, irmãos. Pode ser alto, baixo, novo, velho, criança, jovem, enfim, qualquer maneira que seja. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu por todos nós. Interessante que a Bíblia tem trazido para nós muitas novidades. Vinde a mim, que fala lá em Mateus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso. De maneira nenhuma eu lançarei fora aquele que vier a mim. Jesus está ali com os braços abertos para que você vá até ele. Tem coisa, irmãos, tem coisa que Deus não pode fazer. Mas como assim? Deus não pode fazer? Sim, tem coisa que Deus não pode fazer, está ao seu alcance de fazer. Como que pode, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha mãe, por exemplo, cadê minha mãe? Está ali? Está ali, minha mãe. Já com a idade avançada, com todo respeito, amo muito minha mãe, mas vou orar a Deus aqui para Deus abençoar ela. Um cento não é, a média de 80 anos, né, mãe? 80 anos de idade. Vou pedir para Deus abençoar minha mãe aqui, para novamente ela ser uma jovem, bonita igual a Gabriele, que seja, para voltar novamente nos tempos. Como que Deus abençoar, irmãos? Nós precisamos entender, tem coisas que nós queremos, mas Deus não pode fazer por nós. Não tem como, irmãos, mas a Bíblia é bem clara que Deus, Ele prometeu que estaria com você no momento difícil, na hora do seu sofrimento. Ele estaria, sabe fazendo o quê? Aliviando a sua dor, o seu sofrimento. Deus não vai amenizar tudo não, mas Ele vai aliviar o seu sofrimento, a sua dor. Pode contar com Deus, eu tenho certeza disso. Que Deus Ele tem abençoado, tem nos guardado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preciso ver a hora. Ok. Já está quase terminando. Mas eu ainda queria aqui dizer que esse Deus que eu sirvo e que você serve hoje, Ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida. Porque quando Ele morreu, é bem claro a Bíblia dizer que Ele foi, mas um dia Ele voltaria. Jesus morreu para salvar eu e você, mas Ele foi, mas a promessa dele é que voltaria aqui esse mundo. Que Ele voltaria. Para resgatar quem? Os perdidos. Os pecadores como nós, como eu e você. Um dia Jesus prometeu que voltaria nesse mundo. São João diz ali bem claro, 14, que diz ali versículo 1 em diante, que na casa do meu pai, o quê? Há muitos cômodos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Pois vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. A alegria de Deus é o quê? É ver o seu filho no seu colo, mãe. É ver o seu filho do seu lado, mãe. É ver a sua família do seu lado. O nosso Deus é a mesma coisa. O intuito de Deus é de ver eu e você junto a Ele, junto ao Pai. É por isso que Ele fez essas promessas. Para que eu e você um dia, quem sabe um dia, nós tivéssemos o privilégio de poder estar diante da presença do nosso Deus. Essa é a promessa de Deus para o seu povo, irmãos. De nós um dia estarmos reunidos, falando uma só língua, adorando um só Deus, cantando a Bíblia diz bem claro, de um pôr do sol, outro pôr do sol, toda a carne irá me adorar. É isso o propósito de Deus. Mas hoje, Jesus é o nosso advogado. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Mas vai chegar um tempo que ele vai ser o juiz. O advogado hoje ele faz o quê? Ele defende uma causa. Ele te protege. Um advogado hoje, qualquer coisa que você fizer, um crime que diz, vamos dizer, ele vai lá, se você der para o seu advogado lá, se for réu primário já é liberado.
Vamos lá, se o teu advogado responde aí. Às vezes é preso, fica uns dias, sai. Mas o advogado é para exatamente isso. É para defender você da sua causa. E o juiz é para dar o quê? Uma sentença. Você está salvo ou você está perdido. O juiz, irmãos, é para dar uma sentença para nós. Então hoje é a oportunidade. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Ah, mas eu sou adventista. Mas é isso mesmo, para você mesmo que é a mensagem. É para mim mesmo, adventista. Nunca se deve deixar o que pode fazer hoje para amanhã, né, irmã? Se não amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia certo, amanhã já é outro dia, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã, porque hoje é uma carga, é um peso. Então nós precisamos entender o plano que Jesus tem por nós. Jesus, ele traçou um plano para o ser humano. Jesus, ele traçou ali um plano maravilhoso. Jamais iríamos esperar um plano desse que Jesus fez por nós. De poder doar a sua vida para salvar a minha vida. Eu sei que não adianta perguntar. Ninguém tem coragem de doar a vida por alguém. A Bíblia diz que o amor que mais aproxima de Deus é aquele amor de mãe. Eu já falei no púlpito aqui uma vez que uma mãe saltou na água para poder salvar o filho. Nem nadar ela sabia. Mas saltou para pegar o filho, para poder buscar o filho. Foi salvo ela e o filho junto. Mas Deus nos ama tanto, irmão. Se juntasse, eu acredito que se juntasse os papéis do mundo inteiro para descrever esse grande amor que Deus tem por nós, não daria. Porque Deus nos ama muito, tanto mesmo. Mas às vezes, sabe o que acontece? Às vezes Satanás dá um nó tão bem dado em nós, que é só Deus para desatar, irmão. Por isso que nós precisamos entregar na mão de Deus nossa vida todos os dias. E é importante isso aí, não, irmãos. Orar, clamar, buscar, ler, aprofundar no estudo da lição. A igreja oferece vários recursos, várias maneiras para que você seja salvo. Nessa manhã, o objetivo da igreja aqui não é de salvar a si mesmo, não. É de salvar a todos. Você imagina só a tristeza que é que Jesus vai passar se não vê o Deca lá. Se não vê lá o nosso irmão Francisco, se não vê a Gabriele, se não vê a Diana. Imagina. A tristeza que vai ser, irmãos, quando chegar no céu. Mas por que fulano não veio? Por que não está aí? A alegria de Deus é ver todos lá. Mas infelizmente, é até triste dizer que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Espero que eu e você não cumpra essa profecia, mas que eu e você, nós possamos assim, ter essa convicção no nosso coração, de poder aqui ouvir essa mensagem, de poder participar um dia, quem sabe, desse reino celestial. Essa é a promessa de Deus, que eu e você tenhamos uma vida onde mais não existirá o quê? O sofrimento. Não mais existirá a morte. Não mais existirá a separação. Não mais existirá a briga. Não mais existirá a tristeza. É isso que Deus promete para nós, irmão. Um lar, uma vida, onde não vai mais existir a guerra, a fome, a desunião. Não vai precisar eu estar indo para lá, ou o outro estar vindo para cá, esse círculo de pessoas. Não vai. Jesus oferece para nós um lugar, uma eternidade, onde nós vamos poder adorar o nome do nosso Deus no pôr do sol, ao outro pôr do sol. É isso que Jesus quer para nós. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã de sábado, para que a gente esteja preparados, para que a gente esteja prontos, para que a sua bagagem, quando eu vim para cá, sabe o que aconteceu? Algumas bagagens foram feitas. É só mala também. Roupa, mais nada. Malas prontos para poder partir. E tinha um horário. Ó, tal dia e tal hora tem que estar lá pronto. Tal dia e tal hora você tem que estar preparado ou preparada. Eu já fiz uma pergunta uma vez, mas não é para ter resposta não, irmãos. Quantos aqui tem certeza da sua salvação? Não quero resposta. Porque a resposta sua é Deus que tem que ouvir, não sou eu. Mas quantos aqui estão preparados para receber a volta de Jesus?
Se eu voltar, já está 3 anos que já, irmão. Portugal. Se eu voltar daqui a 10 anos fazer a mesma pergunta às mesmas pessoas, será que você vai ter coragem de responder que está salvo? Será que eu vou ter coragem de falar, estou preparado, estou salvo? Será que hoje eu me encontro preparado para receber Jesus? Se Jesus voltar hoje aqui na sua vida, mas vai pensando que, mas vai demorar ainda. Mas você pode morrer. Quem te garante a sua vida sair do portão para fora ali? Quem pode garantir a sua vida? Ninguém. Então, por isso que nós temos que estar preparados, irmãos. Por isso que nós temos que estar prontos para receber esse nosso Deus. As nossas malas, as nossas coisas foram preparadas e hoje nós estamos aqui. Mas se não estiver preparado, se não estiver pronto, você pode ficar. Eu posso ficar aqui. Que Deus nos dê a nós essa alegria no nosso coração de poder continuar confiando em Deus, confiando nas suas promessas. Porque somente assim é que nós vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Se nós crermos na sua promessa. A nossa vida, ao sair daqui para fora, ela volta novamente à rotina como ela é. Nós saímos do portão para fora, já começamos a negociar, falar de uma coisa, falar de outra, falar menos de Deus. Nós falamos de tudo que é coisa. Mas o mais difícil é você falar de Deus. A nossa vida ela vai voltar novamente à rotina como ela é. Mas lembre-se, irmãos, de que Deus está à sua espera. De que Deus está à minha espera. Deus está esperando com que você abra o seu coração. Na escola sabatina foi comentado ali que o coração nosso é meio duro, né? Um coração de pedra. Deus quer trocar. Deus quer colocar um novo coração na sua vida. Deus quer renovar as suas forças espiritual. O salmista fala sobre isso. E precisamos ter esse privilégio, né? De cada dia nós renovar nossa força. Porque dificilmente, nós vamos conseguir a vitória sozinho. Nós precisamos estar lá em Efésios capítulo 3, eu acho, não tem lembrança. Revestido do poder, da couraça, da justiça de Deus. Se nós não tivermos revestido da justiça, da couraça, do poder de Deus, jamais seremos vencedores. Que Deus nos abençoe. É o nosso desejo de agradecimento nessa manhã.